Oi, tudo bom? Eu sou a professora Milene, professora de língua portuguesa, e hoje estamos aqui para falarmos sobre prosa, o romance da geração de 30, certo? Bom, essa prosa, esse romance da geração de 30, ele corresponde a um período de 1930 a 1945, em torno disso. Então, nós podemos perceber que nós estamos diante, né, de vários acontecimentos. Então, assim, de um mundo que está, na realidade, participando de guerra mundial, né, de conturbações políticas e sociais. Nós temos um Brasil que nós, com Getúlio Vargas. Então, nós temos aí uma diferença social, problemas sociais se agravando, tá? Então nós vamos ter uma geração de 30 que nós podemos falar que é uma geração consciente desses problemas sociais vividos pela sociedade, tá? Ela está consciente disso. É chamada também de regionalista ou neorrealista. Então, por que é chamada de regionalista? Por quê? Porque ela vai abordar uma região, tá? Então, ela vai pegar uma região, principalmente, vamos falar, a região problemática do Nordeste, que sofre muito com a seca. Inclusive, os escritores dessa época que veremos posteriormente são escritores que viveram, que vivenciaram, tá? Que moraram, que vieram do Nordeste. Então, eles têm propriedade para falar a respeito disso. Então, nós temos uma região geográfica, tá? Na verdade, particularidades dessa região, e nós temos tipos humanos específicos. Então, aqui nós temos, além de ser chamada de regionalista, um romance que vocês já devem ter escutado, que é o romance engajado. O que é aquele romance engajado? Quando o escritor ele escreve, tá? Ciente desses problemas sociais, e ele acredita que vai poder ajudar a melhorar, a mudar essa realidade. Tudo bem? Bom, então nós temos a retomada do regionalismo romântico e do realismo do século XIX. Por isso, também, além de ser chamada de regionalista, pode ser chamada de neorrealista. Por que nós vamos falar que retoma o regionalismo romântico? Retoma o regionalismo romântico mostrando a relação entre os seres humanos, tá? Naquela relação deles com o espaço. Inclusive, nesse realismo, nós temos o que nós chamamos, né, aquela vertente que é a vertente do naturalismo, que explora a ideia do determinismo. Então, se a gente for pensar nessa parte do realismo, nós temos a relação entre esses seres humanos com o espaço na ideia do determinismo. Que ideia que é essa do determinismo? Quando o meio determina as atitudes do homem, certo? Por que nós podemos falar que então regionalismo romântico e realismo do século XIX? Porque nós temos aqui embutido as relações sociais. Então, essas relações sociais nessa época, ela foi muito marcada. Então, mostravam, criticavam. Nesses movimentos, criticavam muito a relação do burguês, né? Da burguesia, daquela futilidade, vocês lembram de Machado de Assis? Daquela futilidade daquele burguês, né? Daquela relação de interesse do casamento. Então, mostrava justamente a relação social. Mas devemos pensar que, além de retomar, ele inova em alguns pontos, tá? Então, não vai ficar uma cópia daqueles movimentos já vistos. Ele tem uma inovação. Quais são as inovações? Essa visão crítica dessas relações, então tem aí uma visão crítica embutida, então de saber, né?
de ter a consciência daquilo que está acontecendo, das relações sociais e do impacto do meio sobre o indivíduo, principalmente essa ideia de indivíduo. Por que essa ideia de indivíduo? Pense assim, vai ser abordado, vamos pensar em um romance regionalista que vocês conhecem bem, Vidas Secas de Graciliano Ramos. Então lá nós temos o impacto do meio, tá? Daquela região do Nordeste, da seca do Nordeste, o impacto naquela família de retirantes que é a família do Fabiano e da Sinha Vitória. Então, como, né, essa visão crítica, como essa situação, tá? Essas relações estão influenciando a vida desses indivíduos. Então, é uma família de retirante que tem que fazer o quê? Ele vai tendo que mudar de região de fazenda, fugindo da seca. A seca, né, que era um problema, uma denúncia social do Nordeste, que acabava sendo uma região abandonada e influenciava muito socialmente aquelas famílias. Então, se a gente for pensar nesse romance de 1930, o que nós devemos diferenciá-lo, tá, desse regionalismo romântico e do realismo do século XIX é pensar assim, que essa idealização romântica que sempre houve, né, não tem mais. Então aqui nós não vamos trabalhar com a chamada idealização romântica. E essa impessoalidade realista também não vai ter mais. Então são duas características que somem e vai o quê? Vai prevalecer aqui dessa impessoalidade, a gente vai abordar exatamente o indivíduo. Essa idealização não tem. Nós temos a realidade de fato acontecendo lá, vivenciada, criticada e sendo, estando em busca de uma solução para aquilo. Então, o que nós temos aqui de fato nessa prosa romântica é o que? É essa vida desumana do sertanejo muito evidenciada, tá? Então, são obras que vão abordar muito isso. E essa relação que a gente chama de coronelismo, tá? Essa relação do coronelismo, para quem não se lembra, ela vem lá da República Velha, tá? Então tá aí 1930, término da República Velha. O que acontece? São coronéis, né? Que dominam uma região muito grande, tá? Principalmente essa região aí de grandes terras do Nordeste. Então ele domina uma região grande e ele tem uma relação com o governo. E aí ele pede o voto de cabresto. O que é esse voto? Então ele fala assim, ó, em troca disso, eu obrigo que você vote em tal candidato. Então ele tem uma troca aí com o governo de certas facilidades que ele vai ter ao obrigar o seu funcionário a votar em determinado político. Então fica essa relação aí muito mostrada e muito criticada. Tudo bem até aqui com essa primeira ideia? Vou dar um tempo com print e aí a gente vem com os principais autores dessa época. Vamos lá. Bom, então vamos falar agora dos autores que participaram, né, que fizeram parte dessa geração de 30 e que tinha principalmente o que nós chamamos de consciência do subdesenvolvimento brasileiro, tá? É bom que vocês saibam que a divulgação desses romances foi facilitada pelo fortalecimento das editoras. Então, o público ficou muito mais variado, tá? Esses romances têm uma linguagem que nós falamos que é da cor local. Então, além de ser uma linguagem simples, ela é muito regionalista. Por que cor local? Porque é a linguagem exatamente daquela região. Lembra que nós falamos aqui na primeira parte? Que nós temos uma determinação geográfica, tá? E nós temos indivíduos, né? Aquela individualidade dentro daquela região, ok? Bom,
Nós temos vários autores, então nós temos o Érico Veríssimo, nós temos o Dionélio Machado, nós temos o José Lins do Rego e nós temos principalmente esses três grandes autores e escritores, tá? Primeiro vamos falar de Graciliano Ramos, de 1892 a 1953. Ele nasce na cidade de Quebrangulo, que é em Alagoas, tá? Ele vive depois numa cidadezinha chamada Palmeira dos Índios. Inclusive, a título de curiosidade, ele foi prefeito nessa cidade, tá? Ele trabalha em vários jornais como revisor, tá? Então ele tem essa carreira jornalística e por ter vivenciado, por ter, né, estado nessa região do Nordeste, ele pode falar com muita propriedade dessa região. Eu tenho uma videoaula que fala justamente, né, vai abordar mais a ideia do Graciliano e falando do livro Angústia, que foi escrito em 1937. Esse livro é um dos livros, né, de leitura obrigatória de um dos principais vestibulares, tá? Então, eu já super indico que vocês assistam. Bom, mas o Graciliano Ramos, ele tem diversas obras, só para conhecimento. A primeira obra dele é o Caetés, de 1933, e escreveu São Bernardo em 1934, o Angústia, em 1937, e principalmente nós temos o que aqui? O Vidas Secas, 1938. Além disso, nós temos também romances, livros de memórias, tá? Então não só dessas críticas, mas de memórias, como Infância, de 1945 e Memórias do Cárceres, de 1953. A curiosidade do Memórias do Cárceres é que ele escreveu enquanto foi preso político. E a publicação dele foi publicação póstuma, tá? Depois de sua morte. Já falei na primeira parte da aula muito sobre o Vidas Secas. Então, o Vidas Secas, ele é um livro muito abordado nos vestibulares porque ele tem muito dessa característica, ele representa muito essa geração de 30, tá? Esse romance regionalista. Então, você trabalhar com uma família de retirantes que precisam se mudar, né, trabalhar em diversas fazendas fugindo da seca, tá? Tem um pai de família aí que não consegue, né, que sonha em ter um emprego fixo, que sonha em dar condições melhores para sua família. E é interessante como o Graciliano põe essa família de nordestino. Primeiro que é uma família que não tem sobrenome, nome só sim a Vitória, que é a mãe, e o Fabiano, que é o pai. Os filhos são apenas nomeados como filho mais velho, filho mais novo. O que tem aí é um animal, que é uma cadela, chamada baleia, tá? Que é o ser mais humanizado dessa história toda. Então, vejam, você tem aí um cachorro, né? Tendo uma vida mais humanizada do que o próprio ser humano. Então você tem uma crítica social aí muito grande. Ela é chamada de baleia, mas numa certa ironia, tá? Por quê? Porque é uma cachorra, uma cadela, que ela é bem magrinha, né? Então, da mesma maneira que essa família não consegue se alimentar, essa cadela também se alimenta muito pouco. Por que ela é mais humanizada? Porque ela é o ser mais pensante. Então, assim, quem melhor cuida dessas crianças é essa cadela. E essa cadela, ela é sacrificada, tá, durante a obra por conta de uma doença que ela tem. Então, você tem aí poucas palavras, você tem uma família que não consegue se comunicar por conta de todas essas limitações que eles vivem na própria região do Nordeste. Então, eles não conseguem, eles não têm o poder da palavra. Pouco eles conversam. Contas, o Fabiano não sabe nem fazer. Quem faz essas contas é assim a Vitória. Então, você tem um romance que a gente diz que é cíclico, tá? Então, que ele começa, né, com essa família fugindo dessa região e termina com ela fugindo de uma outra região.
Então é uma ideia de uma relação de algo que não se termina, tá? Esse subdesenvolvimento brasileiro, ele é algo que, né, continua. Então essa crítica social, esse individualismo, essa marcação geográfica muito explícita nessa obra. Bom, além do Graciliano, nós temos a Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz, de 1910 a 2003. Pensem na Raquel de Queiroz sempre com esse olhar feminino sobre o sertão. Tudo bem? Temos aí também o Jorge Amado. Então, Jorge Amado vem de 1912 a 2001. Ele teve obras adaptadas à televisão, não sei se vocês já ouviram falar, mas nós temos o Gabriela, tá? Que é bem famoso, uma novela chamada de Tieta, que são adaptações da sua obra para a TV. Tivemos 2 grandes romances super conhecidos do Jorge Amado, que é a Dona Flor e seus 2 maridos e o Capitães da Areia. Vale aqui a gente conversar sobre o Capitães de Areia. Primeiro vamos falar do Jorge Amado, tá? O Jorge Amado, ele vem de uma região de Itabuna, na Bahia. O Capitães da Areia vai mostrar justamente os meninos que a gente chama meninos do Trapiche, tá? Que se concentram e estão aí na região da Bahia. O Jorge Amado, ele é filho de um rico fazendeiro de cacau, então cacau que tinha lá naquela região da Bahia, tá? Ele se filia ao Partido Comunista, aí ele tem que se exilar, e isso acontece, gente, também com a Raquel de Queiroz, que eu não falei para vocês. Esses escritores, lembram que a gente está falando da época do Getúlio, então eles têm essa perseguição política muito grande. A Raquel de Queiroz, ela fica presa 3 meses, tá? E outra curiosidade da Raquel de Queiroz é que ela é de uma família que foge da região da seca em 1915, tá? Então ela muda, ela sai lá da região do Nordeste, essa família que é lá de Fortaleza, e acaba indo para o Rio de Janeiro. Então ela também tem grande propriedade para falar sobre a região do sertão, desse problema da fuga da seca e desse descaso. Mas voltando, então nós temos aqui, né, escritores que são perseguidos, que são presos, que se aliam ao Partido Comunista, tá? Então aqui nós temos o Jorge Amado, que ele vai para a Europa e ele acaba retornando ao Brasil em 1952. Tudo bem? Então, o que nós temos aqui é uma história no Capitães da Areia que são meninos do Trapiche, que o Trapiche é um galpão lá abandonado, né, que ficava sempre perto assim do cais, e que esses meninos liderados pelo Pedro Bala, eles são tem um descaso aí social, eles são marginalizados, eles não têm família, então eles são soltos na rua. E o interessante é o seguinte, olha, eles praticam algumas imprudências, eles roubam, tem aí uma situação, né, que eles fogem desse limite, mas eles não são crucificados por isso, tá? Então são meninos que fazem, mas são o que eles fazem, os delitos que eles cometem, são justificados principalmente pelo descaso do governo com essas crianças. Então tá mostrando, ó, essas crianças que são abandonadas, essas crianças que vivem na rua, praticam sim delitos, mas praticam não por conta delas, por conta do descaso do governo. Então esse Capitães da Areia, também aqui fica muito clara nessa obra, essa crítica, esse romance engajado, né, essa crítica social tão forte, né, com essa linguagem, pensem assim, sempre uma linguagem simplificada, né, uma linguagem regionalista, com um público variado por condições, né, desse fortalecimento dessas editoras e romances tão humanos, tá?
tão sociais. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Dá um tempo para um print e até a próxima aula.